E outra, já teve períodos da história que o voto, ele era restrito a pessoas que tivessem uma certa renda. Tipo assim, era uma renda anual de R$ 200 mil. E pra vocês terem uma noção, uma mansão, naquela época, uma casa, custava coisa de R$ 40 mil. Sabe? Então, tipo assim, era só pra gente muito rica, ou então, por Caramba, então exemplo... o R$ 200 mil é coisa de, sei lá, 3 milhões de Pra reais, garantir assim. que só gente que fosse do interesse deles, né, que só essa minoria tivesse direitos políticos. Ou então, no Brasil, a gente só teve 2 constituições que deixavam o voto para analfabeto, que foi a primeira que o Brasil teve e a última, que é a nossa atual. Por que não deixar... Isso já caiu no Enem. Por que não deixar os analfabetos votarem? Porque antes da educação ser um direito público, só gente muito rica era alfabetizado. Então, deixar os analfabetos sem direitos políticos é fazer com que só gente pobre não possa votar. Só gente rica que consegue mandar os filhos pro exterior para estudar. Porque o Brasil, pessoal, ele só foi autorizado, o Brasil era proibido por Portugal de ter universidades. O Brasil foi ter sua primeira universidade só quando os portugueses vieram para cá em 1808. O Brasil era proibido. A gente tem, eu até usei isso em uma das minhas videoaulas, a gente tem registro, por exemplo, de no século XVIII, quando estava tendo a Era do Ouro lá em Minas Gerais, houve um pedido para fazer uma faculdade de medicina em Mariana, perto de Ouro Preto. O que é muito conveniente, né? Você formar médicos para o Brasil no Brasil. E o Estado de Portugal negou, falando literalmente. Primeiro eles querem uma faculdade, depois eles querem a independência. Porque eles tinham medo disso. Mano. Então, o Brasil só foi autorizado a ter universidades, até ensino superior. Nisso já tinha faculdade no mundo inteiro. A primeira universidade do mundo, se eu não me engano, foi no século XIII, sei lá, na Europa. Então, tipo assim, o Brasil só foi autorizado no século XIX. Nossos avós, bisavós aí já estavam vivos, assim. Então, às vezes, a gente não tem noção do pouquinho que a gente tá, daqueles que conquistaram esses direitos pra nós, daqueles que iam na rua brigar, levava tiro por causa disso, e o tanto que a gente tá pouquinho também de um doido vir aí tirar isso da Isso gente. que eu ia falar, tá muito próximo de perder tudo isso de novo. Sim. Cara, que fascinante saber dessas coisas do Sim. passado. Foi só no século XVIII Foi. ou XIX? 19, perdão, gente. 1808, que os portugueses vieram, a primeira universidade foi fundada no Rio de Janeiro. Então eles queriam mesmo que a galera ficasse... Antes só tinha ensino superior quem tinha dinheiro pra ir pra Europa estudar. Imagina um negócio desse. Até pouco tempo Se atrás, hoje já é Se caro. formar era muito caro. Imagina naquela época, era só a galera muito rica pra ir pra fora, pra... Exatamente. E aí, hoje se pergunta, por que que muita gente tá não pensando em fazer nem... Porque até pouco tempo essas pessoas não tinham nem direito de estudar. O primeiro banheiro feminino do Senado, do Congresso Brasileiro, foi feito em 2012 ou 2016, eu acho. Ah, tinha que dividir o mesmo banheiro? Não Ou tinha não mulher, tinha mulher? não tinha mulher. Ah, tá. Por isso que ainda. por isso que a gente fala, nossa, por que que meu voto é importante? Justamente porque a gente foi privado de votar por tanto tempo que tem tão pouca gente parecida conosco lá dentro. Porque é só homem branco de meia idade que foram permitidos ter isso o tempo todo, e agora que nós podemos, a gente tá tanto atrás, porque durante tanto tempo foi proibido. Foi proibido, tipo assim. Mulher também era proibidaço Era também, né? proibido de estudar. Mano, por que, né? É. Por que a gente era assim, mano? Homem é foda, viado. É complicado. Homens brancos trazendo desgraça.